Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 19 de junho, agora na Espanha, 22 horas e 30 minutos, no Brasil, 17h30 da tarde. Gente, a BTC aqui no semanal horrorizou, praticamente beijou a mediana do canal de Keltner no semanal, que está se confundindo com a mediana da banda de Bollinger, por isso que eu volto a reportar os senhores. Mediana de canal de Keltner no semanal, confluindo com a mediana da banda de Bollinger, são duas lajes da análise técnica, são duas instituições, mas o que eu tenho sentido, de uma maneira geral, nessa corretiva, é que em todos os ciclos isso sempre acontece, o que eu vou falar agora. Há um novo food se espraiando principalmente no mundo das altcoins, que é esse dilema da dispersão. Até fiz um vídeo agora um pouco sobre isso. Isso está causando uma certa aura de desânimo no mundo cripto. Aí fui até investigar. O índice da ganância e medo é um índice que na criptografia tem a sua relevância. Quando a gente está com extrema ganância, um mercado sempre corrige, fear and greed, né? Greed, extrema ganância, fear, extremo medo. Quando também está extremo medo, o mercado costuma dar um pump, mas quando está ou nessa zona laranja aqui, quando não está vermelho, quando está alaranjado ou amarelado, como está agora, o mercado fica obviamente indeciso. Pode subir como pode cair. Mas antes de voltar aqui para um nível moderado de ganância, a gente estava em extrema ganância. Esse índice ele tem a sua aplicabilidade no mundo cripto, mas o fato é que esse novo discurso dos Cavaleiros do Apocalipse, né, o dilema da dispersão, já que a gente está se encaminhando para mais de 4 milhões de altcoins, e no próximo ciclo, com certeza, até 2020 a gente vai ter lá algo entre 400 milhões, talvez meio bilhão de altcoins. Eu fiz o vídeo agora há pouco, basicamente são criados quase 1 milhão de altcoins por mês e está aumentando para quase 2 milhões. Quando o mercado voltar a subir, com certeza pode pular para 5 milhões de altcoins mês. Óbvio que isso vai levar para o próximo ciclo um mundaréu de altcoins. Aí agora esse novo mote dos Cavaleiros do Apocalipse, que é o dilema da dispersão, né? Pô, Renato, se as altcoins vão todas elas se encaminhar para valerem 8 trilhões, como é o que eu estou prognosticando, se houver 500 milhões de altcoins, nada vai valer nada, porque vai estar disperso. Eu voltei e rememorei os fundamentos da criptografia, basicamente. A liquidez dentro do market cap das altcoins tem uma vocação polarizadora, ou seja, num primeiro momento as altcoins que são criadas podem até capturar alguma parcela de liquidez, mas num segundo momento essa liquidez é rapidamente polarizada para aquelas altcoins com uma brutal tecnologia subjacente e uma base de usuários que cresce exponencialmente. Basicamente, boa parte das altcoins não vão valer nada. O que há é uma clara vocação de polarização de toda essa grana. Agora, uma coisa os senhores não podem deixar de ponderar. Se hoje, dentro dessas 3 milhões de altcoins, indo para 4 que já existem, uma ETH, hoje a ETH responde por basicamente 20%, 30% dessas altcoins, tem quase 1 milhão de altcoins cunhadas como token ERC20 na rede Ethereum. Agora, quando o número de altcoins catapultar para 500 milhões, que é o que deve acontecer no próximo ciclo, meio bi, pela lei de Metcalf, que diz que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado da base de usuários, e esse acréscimo exponencial no valor da rede fica ainda mais agressivo com o aumento da quantidade de dados e riquezas trafegando pela rede, lei de Metcalf. Se lá em 2028 dessas 500 milhões de altcoins, hoje não tem tem basicamente 1 milhão de altcoins cunhadas na rede ETH, talvez não tenha nem isso, mas se tiver, sei lá, dessas 500 milhões de altcoins, se tiver 10 ou 15 milhões de altcoins, que seja 15 milhões,
vocês podem ter certeza que uma ETH vai estar valendo algo acima de 50, 60 mil dólares. Agora, tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que não consegue entender como funciona uma expansão exponencial. Imaginem o quanto de gás de um Oracle, como a Chainlink, por exemplo, vai ter que ser suportado para poder fazer o gatilho de milhares, milhões de pools de liquidez para fazer o gatilho da cotação. Gente, é impossível que uma Link não valha $1.000 no próximo ciclo. Só que isso é difícil as pessoas entenderem. O que está acontecendo é que essas meme coins, todas essas shitcoins que surgem, elas aumentam exponencialmente a base de usuários. Então é por isso que não adianta dar tiro no escuro. A gente precisa identificar as altcoins com tecnologia subjacente disruptiva e uma base de usuários crescendo de forma exponencial. Isso eu já fiz para vocês no Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É óbvio que essa aura voltou basicamente o medo. A gente estava em extrema ganância, agora está se encaminhando, talvez, pode até se encaminhar para o medo, essa aura de desânimo que às vezes assola a criptografia. Isso aconteceu várias vezes em todos os ciclos. Eu lembro que o clima de desânimo mais brutal que eu já experimentei na criptografia foi quando a China proibiu o varejo cripto. Gente, ali muitos abandonaram o mundo cripto, venderam tudo. Muitos acreditaram, inclusive, que depois da China ter proibido o varejo, os americanos iriam proibir, os americanos iriam... O zum 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 que rolava na rede nessa época, tô falando de final de 2017, começo de 2018, o zum 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 que rolava na rede nessa época é que os americanos iam caçar cada holder de BTC para destruir essa ameaça ao dólar. Esse clima de desânimo, quando a China proibiu o varejo, eu nunca vi se repetir no mundo cripto. Mas é óbvio que essa nova cantilena dos cavaleiros, né, o dilema da dispersão. Então, já que vão existir 500 milhões de altcoins, hoje já tem 3 milhões indo para 4 milhões, nada vai valer nada. É tanta ignorância. São pessoas que falam que não sabem. Um influencer que eu até gostava, mas agora eu estou com o pé atrás, se referiu a esse aumento exponencial de altcoins, a inflação promovida por estados soberanos, imprimindo riqueza de forma desenfreada, imprimindo dólares, treasuries, bonds. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem é comparável uma coisa com a outra. Meu Deus, a impressão de dólares, obviamente, aumenta a oferta aumenta o M2, a base monetária, não só dólares. A impressão de riqueza por estados soberanos que não encontra lastro em PIB, em porcaria nenhuma. Eles simplesmente fazem um esquema Ponzi para bancar essa corrida armamentista nuclear. Mas isso não tem nada a ver, essa expansão do M2, do Money Supply. Isso não tem nada a ver com um aumento exponencial na oferta de altcoins. Uma altcoin pode ser lançada e ficar lá sem ninguém querer. Ou podem querer momentaneamente e depois migrar para uma ETH. Isso não tem absolutamente nada a ver. A realidade das altcoins é que há uma clara vocação polarizadora no capital que transita no market cap das altcoins em favor de algumas poucas altcoins, que são essas que criam as bases da Web3. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas estão confundindo alhos com bugalhos, basicamente. Gente, a BTC aqui, tanto no semanal, que encontrou um belo suporte na mediana do canal de Keltner no semanal, que está se confundindo nesse momento com a mediana da banda de Bollinger. No gráfico de 6 horas, a gente segue respeitando aqui a base da banda de VWAP mensal, só que a gente estava retornando para a própria VWAP mensal, formou um pullback. É normal, depois dessas agulhadas quádruplas ou triplas, a gente voltar a ameaçar cair de novo para depois voar em direção à própria VWAP mensal. Quando tem essas agulhadas muito intensas, isso é normal, fica pipocando, forma até uma subfigura na base da banda. No gráfico diário,
A gente segue respeitando a primeira Lauer aqui, o que aconteceu em todas as corretivas dessa sequência de Elliott expansiva, desde que a BTC se livrou da acumulação que levou ela para o fundo do inverno cripto, lá em 15 mil e pouco. A gente travou na primeira Lauer, aqui na onda 2. Aqui na onda 4, a gente na primeira agulhada travou também, na segunda travou também. Aqui a gente travou de novo na primeira Lauer. Agora lá no semanal, travando na mediana do canal de Keltner, é um forte indício de que essa laje, esse suporte, vai ser respeitado. Na seara fática, aqui esse é o tipo de notícia que alimenta ainda mais o desânimo e a aura de descrença, principalmente em relação às altcoins. Na capa da Bem Cripto, 2,52 milhões de altcoins criadas, já está mais de 3 milhões, já está indo para 4 milhões, está até desatualizado isso aqui. Mas enfim, é porque essa é a métrica da CoinMarketCap. O mercado de cripto enfrenta desafios e a reportagem fala um monte de baboseira. Isso aqui não tem o condão de ameaçar a expansão do market cap daqueles criptoativos que constroem a base da Web 2. E esse tipo de colocação, a criação de milhões de altcoins de forma desenfreada, isso, pelo contrário, gente, isso aqui aumenta exponencialmente a base de usuários, a base de wallets MetaMasks instalados como uma extensão do Google Chrome. Isso aumenta exponencialmente a base de usuários de Solana. Solana agora virou a casa, o ecossistema preferido das memes. Eu ia falar casa da mãe Joana, mas não. Mas com certeza a Solana é o ecossistema que mais recebe criação de memecoins. Mas isso é bom, a memecoin tem a sua função, que é aumentar exponencialmente a base de usuários. E pela lei de Metcalfe, isso lá na frente, quando em 2028 o mercado ostentar 500 bilhão de altcoins, 500 milhões de altcoins, pode ter certeza, hoje a Solana com 200 mil tokens criados, valendo 138, se tiver dentro dessas 500 milhões, se tiver 1,5 milhão de tokens criados na rede Solana, a Solana vai estar valendo 5 mil. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Por isso que eu volto a repetir, nesse ciclo especificamente, não é possível mais ficar dando tiro no escuro. É preciso saber escolher cirurgicamente as altcoins. Por isso eu selecionei as 40 melhores em potencial de retorno nesse ciclo. É só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E o tamanho do bloco do Bitcoin atinge a mínima anual. Gente, isso indica que há uma baixíssima atividade on-chain. Essa métrica é a métrica principal que mede a quantidade de atividade na rede. Quando o bloco está muito pequeno, é porque tem uma baixíssima atividade on-chain. Basicamente, os mineradores estão ali confirmando os blocos sem atingir o limite da capacidade de processar transações na rede. Ou seja, estão confirmando blocos num potencial muito aquém daquele que seria possível. Ou seja, o bloco normal da Bitcoin seria 2 megas. Então tá tendo uma média de tamanho de bloco de 1,5 mega, já chegou a bater menos de 1,30, ou seja, uma baixíssima atividade na rede, o que é um forte indício de que a gente está prestes a promover um pump. Porque quando a atividade na rede cai muito, é porque ela está prestes também a aumentar. E a Base se torna a principal implementadora de wallets inteligentes, que colocou full operacional os wallets ERC-4337. Para quem não sabe, esse wallet foi o objeto de um EIP, de uma proposta de melhoria da rede ETH. A Base fez esse update na solução de camada 2, que a Base é um roll-up da rede ETH. Uma carteira inteligente ERC-4337, ela permite uma série de operações complexas que uma carteira simples, como uma carteira criada no MetaMask sem ser a ERC-4337, uma carteira ordinária, que tem funções básicas, que seria basicamente o armazenamento de ativos criptográficos e o gerenciamento de chaves públicas e privadas. E a assinatura das transações, de forma simples e direta, é isso.
Uma carteira inteligente, como a ERC 4337, ela basicamente implementa uma série de funcionalidades dentro de um wallet que passa a ser inteligente. Ou seja, é possível, por exemplo, o sujeito assinar uma transação através de um determinado public address, custodiando a respectiva private key, podendo custodiar num Ledger ou no próprio MetaMask, através das palavras sementes, e invocar o gás da transação de um terceiro, de uma outra carteira, desde que a private key dessa outra carteira também tenha autorizado. É possível também facilitar a recuperação de chaves privadas, a chamada recuperação social inteligente. Não essa recuperação social que estão ofertando aí para o sujeito deixar as 12 ou 24 palavras numa nuvem perdida. A recuperação social inteligente é o seguinte: o sujeito morreu ou ficou inválido, é possível que ele, fazendo a custódia inteligente das private keys, ele, por exemplo, coloque das 24 palavras, ele coloque 8 palavras com um parente, 8 palavras com um tabelião e 8 palavras com um outro tabelião ou um testamenteiro. Então aconteceu alguma coisa com o sujeito, cada uma dessas partes, administrando a própria private key, vai acionar um dispositivo que vai liberar a private key do address inteligente, desde que cada uma dessas partes confirmem o fato que condiciona a liberação. No caso, o infortúnio, morte ou invalidez. Então, por exemplo, eu quero deixar minhas private keys acessíveis para os meus herdeiros se acontece alguma coisa comigo, morte ou invalidez ou qualquer coisa. Então, a primeira coisa que o tabelião que for acionado para entregar minha private key, ele vai querer saber se eu efetivamente estou morto ou inválido. Segunda coisa, ele vai liberar um terço da chave. Ele vai liberar um terço do conjunto de 24. Então ele vai liberar 8 palavras. O outro testamenteiro ou o outro parente também vai fazer a análise das condicionantes. Então isso é um aspecto do ERC 4337. Lembrando que o tabelião ele pode liberar essa parcela da private key usando a sua própria carteira. Porque é como se essa ERC 4337 permitisse renunciar a uma parcela da private key em favor de um address, de um tabelião, até de um juízo. Enfim, tudo isso é passível de implementação por meio de carteiras inteligentes. A ETH fez esse update, a Base implementou no rollup. Por isso também, gente, que a Base cresce exponencialmente, porque esse wallet permite a abstração de contas de forma segura, ou seja, é possível renunciar a esse tipo de private key em favor de um Gmail, por exemplo, mas aí vocês sabem que quem vai estar também administrando sua private key vai ser a Alphabet Google. Se um juiz lá de uma vara do trabalho de Campinas mandar bloquear, o Alphabet Google vai bloquear, obviamente, né? Mas enfim, eu confesso que para autorizar a abstração de conta nesse nível, entregando a private key para uma Big Tech, não seria tão inseguro. Melhor do que fazer esse safeguarding aí que estão oferecendo. Que isso eu acho um suicídio, só invadir a nuvem e perde tudo. O hacker invade a nuvem e leva todas as carteiras, como já aconteceu com a Atomic Wallet. Mas eu acho, sinceramente, que quem quer fazer abstração de contas, que aguarde esses serviços estarem sendo ofertados por uma Gmail, por o próprio Instagram também vai ofertar em muito pouco tempo, vai vincular um public address de ETH a uma conta do Instagram, porque quem não tem segurança para autocustodiar a própria private key, eu deixaria na Binance, entendeu? Muita gente tem essa coisa de não deixar na Binance por questões pessoais ou questões tributárias, mas, gente, o imposto é uma coisa que tem que ser paga, não tem como fugir dos impostos, né? Tem que se dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, não tem como fugir dos impostos. Eu, particularmente, sou a favor de se pagar os impostos justamente por isso, para não ter problemas com o fisco, porque pode ser uma dor de cabeça brutal. Então, tem gente que não tem segurança para autocustodiar, aí autocustodia para fugir de um fisco da vida.
e não faz o dever de casa e acaba perdendo tudo. Mas enfim, para quem vai entregar as private keys para um safeguardian, é muitíssimo melhor deixar na Binance e aguardar uma abstração de contas a ser promovida pelas Big Techs, que não vai demorar muito. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a dívida nacional soberana dos Estados Unidos disparou 69 bi em apenas um dia e agora está se aproximando de 35 trilhões de dólares. Essa sim é uma das grandes forças motoras da expansão do market cap da BTC. E a Nvidia é um dos 3 cavaleiros da AI. E com certeza está arrastando outras empresas de semicondutores para cima. A Micron, que eu vivo falando aqui do canal, e a Broadcom. Eu não sou muito fã de ações do mundo TradeFi, mas eu sou obrigado a reconhecer que essas empresas vão seguir crescendo exponencialmente. Apesar de alguns acharem que isso é bolha, que isso é hype, a Nasdaq deu só uma respiradinha hoje, mas é muitíssimo provável que isso aqui siga buscando a faixa de justiça do preço. E o Putin e o Kim Jong-un da Coreia do Norte assinaram um pacto de defesa mútua. Agora ficou bom. Então, qualquer ataque contra um dos dois significa ataque contra os dois. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas está respeitando a base da banda de VWAP mensal. No diário também ela está bonita, está respeitando a primeira Lauer aqui da banda de Bollinger fracionada na Fibo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.